Deus, em nome de Jesus, sou dependente de Ti, meu Pai, porque, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nenhuma força, Senhor Deus, nenhuma sabedoria, meu Pai, pode sair de mim mesmo, se o Senhor não estender as mãos sobre mim, em nome de Jesus. Então desce, Senhor Deus, os Teus anjos, protege o ouvido do Teu povo, meu Pai, para que Satanás não envie, Senhor Deus, espírito roubador de mensagens, meu Senhor da glória, que eles venham cair por terra, e que esta palavra, meu Pai, não venha a ser, meu Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma palavra, meu Senhor Jesus, que apenas faça um mínimo, não, Senhor Deus. Eu te peço que esta palavra venha nos fazer, Senhor Deus, o extraordinário na nossa vida, quebrando toda a maldição, quebrando todas as enfermidades, discernindo o nosso coração, Senhor Deus, e alcançando o íntimo, meu Senhor da glória, para que nós venhamos se entregar verdadeiramente a Ti. Aqui nós te pedimos e aqui nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Quando nós falamos de sangue, irmão, nós falamos de vida. Aleluia. Quando nós falamos de sangue, nós falamos de sacrifício. Em nome do Senhor Jesus. Todo testamento, irmão, para ser pronunciado diante do povo, aleluia, tem que ter uma pessoa morta. Porque toda pessoa faz um testamento e ali vai ser lido. E aquele que lê vai dizer que fulano de tal vai ter parte daquele terreno, fulano de tal vai ter parte daquele, disso, daquilo, daquele outro. O que o homem antes de morrer assinou. Mas esse testamento de Jesus, irmão, ele foi feito pelo próprio Deus com Jesus em vida. Aleluia. Mostrando em nome de Jesus que o que Deus, que o próprio Cristo fez em nome de Jesus por amor de mim e a você, como diz as Escrituras, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, sem nenhum erro na sua vida. Aleluia. Ele nos entregou mais uma oportunidade de fazer a obra continuar na nossa vida. Porque outrora, irmão, Satanás, ele tentou parar a obra de Deus na nossa vida, fazendo o homem cair no jardim do Éden. Aleluia. Fazendo isso, ele por vez, ele deixou nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, sendo escravo. Mas Deus, com o seu imenso amor, entregou o seu único filho, para que hoje eu e você venha ter acesso livre a Ele. Aleluia. O sangue de Jesus, Ele nos deu, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma liberdade, a qual onde nós estivermos, nós podemos levar a sua palavra. Aleluia. Porque se o sangue de touro e bode e cinza de novilho espradiza sobre os imundos e os santifica quanto à purificação da carne. Para você entender melhor, nós temos que ir lá para o Antigo Testamento, a qual Moisés, por intermédio de Deus, pediu para ele fazer um grande tabernáculo, a qual esse tabernáculo era dividido. Tinha um lugar santo e tinha um lugar santo dos santos. Para chegar no lugar santo dos santos, o sacerdote, ele tinha que levar, em nome do Senhor Jesus, um novilho ou um boi
para o altar do sacrifício, a qual ele era imolado. Mas para ele ser imolado, em nome do Senhor Jesus, o sacerdote, ele posicionava a sua mão direita na cabeça do animal, e com a mão esquerda ele botava o cutelo, a faca no pescoço. A sua mão direita era uma mão de autoridade, a qual dava o respaldo de falar para com Deus, porque o animal era uma ponte entre Deus e o homem, em nome do Senhor Jesus. Quando ele posicionava a sua mão, e ali ele já começava a orar: Senhor, esta família que veio deixar o seu sacrifício, que toda a maldição que foi lançada neles, que toda a enfermidade que foi lançada sobre eles, que toda a imundície que estava sobre esta família venha passar para dentro deste novilho, ou para dentro deste boi. E ali, quando ele terminava de orar, ele fazia o sacrifício, cortando o animal, pegando o seu sangue e botando nas 4 pontas, aonde ele ia ser queimado. Pegava os seus pedaços, a melhor parte dava para Deus, e as outras partes botava em cima do sacrifício onde ia ser queimado. Aleluia. A confirmação da oração do sacerdote naquele momento ia ser feito em cima do altar aonde era queimado o sacrifício. Sacrifício queimado por vez, aleluia. Aquela fumaça que subia em nome de Jesus era um simbólico aonde ia as narinas de Deus, a qual Deus confirmava a oração e dava a bênção daquela família, ou daquele que entregava o seu sacrifício. Aleluia. O sacerdote, por vez, quando ele terminava de matar o animal e suas vestes sujas de sangue, salpicada de sangue, antes de ele entrar no lugar santo do santo, ele tinha que ser trocado de novo. Aleluia. Ele recebia umas vestes novas, tirava a que estava suja de sangue e vestia outra, para entrar no lugar santo dos santos. Para você entender, irmão, que em nome do Senhor Jesus, a morte de Jesus, Ele encurtou o caminho, irmão, entre nós e Deus. Ele encurtou o caminho, porque para nossa oração chegar até Deus, era quase meio-dia. Tinha que fazer meio monte de coisa. O sacerdote ia e amarravam uma corda na cintura do sacerdote, e outro ficava lá fora. Nas vestes do sacerdote tinha sinos. Aquele que estava lá fora via a zoada dos sinos. Aí ele ainda está vivo. O negócio era sério, irmão. Para entrar no lugar santo do santo, tinha que estar com a vida no altar. E quando chegava aonde havia um véu bem grande, depois desse véu estava a arca, que simbolizava a presença de Deus. Ele entrava, falava com Deus. Em cima dessa caixa de madeira revestida de ouro, tinha uma chama que ela era pequena. Era uma chama pequena. E essa chama ela não se apagava. Essa chama que tinha em cima dela se chamava Shekinah. Essa chama, ela acendia, irmão. Ela aumentava, não porque o sacerdote jogava algum combustível, não. Ela só aumentava o fogo através, repita comigo, de oração. E a oração era respondida, irmão. Não de baixo para cima. Ela era respondida de cima para baixo.
Porque se o sacerdote não tivesse com a vida no altar,